Nessa questão, a gente tem um tema de DBO. O que significa DBO? Demanda bioquímica de oxigênio. Como é que o Enem pode cobrar isso pra gente? Ele faz uma análise entre quanto de oxigênio a gente consegue ter livre na água e aí analisa sempre dentro dos nossos compostos orgânicos. Então a gente tem basicamente como composto orgânico, compostos que contêm carbono, hidrogênio, oxigênio. Esses três com o nitrogênio. Então esse é o apanhado que ele vai fazer, ele vai tentar descobrir sempre quanto a gente tem de oxigênio livre em algum composto orgânico e aí essa é a forma que ele pode cobrar. Essa questão, ele fala pra gente o seguinte: todos os organismos necessitam de água e grande parte deles vive em rios, lagos e oceanos. Os processos biológicos, como respiração e fotossíntese, exercem profunda influência na química das águas naturais em todo o planeta. O oxigênio é ator dominante na química e na bioquímica na hidrosfera. Devido à sua baixa solubilidade em água, e de 9 mg por litro a 20 graus Celsius, a disponibilidade do oxigênio nos ecossistemas aquáticos estabelece o limite entre a vida aeróbica e a vida anaeróbica. Nesse contexto, um parâmetro chamado Demanda Bioquímica de Oxigênio, o DBO, foi definido para medir a quantidade de matéria orgânica presente no sistema hídrico. A DBO corresponde à massa de um sistema, corresponde à massa de oxigênio em miligramas necessária para realizar a oxidação total do carbono orgânico em 1 litro de água. Em resumo, para que a gente meça a DBO, eu preciso saber quanto de oxigênio eu vou ter dentro de uma massa orgânica. E aí a questão fala para a gente o seguinte: ele deu como dado massa molar do açúcar, aí em torno de 30 gramas por mol, então ele dá a massa mínima. Por quê? Porque o açúcar ele não é composto somente dessa fórmula molecular. Então vamos lá, ele fala pra gente o seguinte: suponha que 10 mg de açúcar, que a fórmula mínima é essa, então essa é a nossa fórmula base, são dissolvidos em 1 litro de água, enquanto a DBO será aumentada. Então vamos lá, eu tenho que fazer a relação entre o meu açúcar que ele está relacionando com o oxigênio, já que é o oxigênio que mede a DBO. Ele me deu a massa molar do açúcar, 30 gramas por mol. A do oxigênio a gente calcula, vai lá na tabela periódica, pega a massa do oxigênio, como são 2, é o dobro. Então eu tenho que 30 gramas do açúcar está para 32 gramas de oxigênio. A questão fala que está trabalhando com 10 mg de açúcar. Se eu tenho 10 mg de açúcar, quanto vai ser a quantidade de oxigênio? Fazendo a conta, a gente descobre que a massa está aproximadamente de 10,7 mg por litro de oxigênio para cada 1 litro de água. Nesse caso, a nossa resposta fica como letra E.